rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Desde que o vi, me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o tabor. Deixei meu pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, Pois tu viverás pra contar o presente, o futuro aos homens. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Se a gente lembra só por lembrar do amor que um dia a gente perdeu, saudade então se assim é bom, pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar, rever o amor que um dia perdeu, então se saudade assim é ruim. Eu digo isso por mim, que vivo triste a sofrer. Ai, quem me dera voltar aos braços do meu xodó. Saudade assim faz doer e amarga que nem jiló. Mas ninguém pode dizer que eu vivo triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Com essa canção de Luiz Gonzaga, cumprimentamos vocês mais uma vez em mais uma semana, queridos amigos
queridos irmãos de Ideal Espírita, juntos aqui em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Agradecendo a presença de vocês, a companhia agradável. Hoje estaremos falando de um aspecto que é tão presente na vida de todos nós, que é sobre a saudade. Ah, saudade! Na canção de Luiz Gonzaga, nós vemos dois aspectos da saudade. Aquela saudade que toca no fundo do coração, que nos traz uma leveza, junto da lembrança dos momentos queridos e felizes que se viveu. Mas também aquela saudade doída, aquela que caracteriza os momentos em que nós nos damos conta que essas situações vividas ficaram em algum lugar lá atrás, no passado, e que em determinadas circunstâncias não é possível mais rever. Oh, saudade! Presente na vida de todos os seres humanos, mas segundo pesquisas também existente entre os mamíferos considerados superiores. Até os animais sentem saudade. Saudade, esse sentimento capaz de inspirar poetas, artistas, de levantar monumentos, de inspirar lindas obras de arte. Vale lembrar, por exemplo, o Taj Mahal, que foi erguido, pelo imperador mongol Shah Jahan em homenagem à sua esposa, por amor, considerado um grande monumento em homenagem ao amor, um grande símbolo do amor. E podemos dizer, por que não, de saudade. Saudade, considerada por uma empresa britânica chamada Today Translation como uma das 10 palavras mais difíceis de se traduzir. A palavra saudade encontra-se em 7º lugar. Mas não é só uma palavra difícil de traduzir, é um sentimento difícil de se descrever. Nas palavras em forma de música de Vicente Celestino, que define saudade como uma palavra doce, mas que nos traz um amargor. Saudade, para Vicente Celestino, é espinho cheirando a flor. Porque ao mesmo tempo que a saudade nos enternece, ela dói um pouco. Existe uma expressão comumente utilizada por todos nós que se fala de eu vou matar a saudade. Matar a saudade tem um sentido de aliviar um pouco esse sentimento ou mesmo transformá-lo. Então falamos, por exemplo, matei a saudade visitando a minha cidade de infância. Matei a saudade visitando os meus amigos que há muito tempo não via. Mas há sentimentos de saudade que para alguns são difíceis de administrar, porque repousam em um lugar que nem sempre é fácil rever. Mas há possibilidades da gente transmutar esse sentimento de saudade. Refere-nos, por exemplo, alguns autores espirituais, entre eles Humberto de Campos, que após a crucificação do Mestre, a maioria dos discípulos foram tomados por um grande sentimento de melancolia, porque se deram conta da falta que o Cristo faria e fazia em suas vidas. E dizem os relatos que, nos instantes em que os discípulos se reuniam, fosse caminhando por um vale, ou embaixo de uma árvore, ou próximos do lago de Genezaré, passando por aqueles locais onde antes haviam comungado da presença nobre do Cristo, todos eram tocados por esse sentimento de saudade. Esse sentimento de saudade que lhes invadia o coração
e vinha uma tristeza e uma lamentação pela falta da presença física do Mestre entre eles. E há um relato também descrito por Humberto de Campos e também por Emmanuel, que nos fala, por exemplo, de que num instante em que 2 dos discípulos do Mestre transitavam de Jerusalém para Emaús, foram interceptados por um viajante. O viajante observava de certa distância o comentário melancólico e entristecido daqueles discípulos que falavam do fato acontecido há 3 dias, que referia-se ao Calvário e à crucificação do Mestre. Eis que aquele viajante se aproxima e aí pergunta aos discípulos: qual a razão daquele pesar? E os discípulos dizem: não sabeis? Há 3 dias o nosso querido Mestre, o enviado do Pai, fora crucificado, incompreendido pelos homens que não souberam abraçar, encontrar ressonância em seus corações a mensagem do nosso Mestre. Incompreendido, foi humilhado, crucificado. Mas não sabeis? E aí o viajante aproxima-lhes e começa a fazer referências do Evangelho, sempre com palavras de consolo. Também há um relato dessa passagem por Lucas, e é descrito, por exemplo, que durante a trajetória, enquanto relembravam desses momentos de saudade e de descobertas, de pleno enriquecimento do ser a partir dos ensinamentos do Mestre, eis que é referido que aquele viajante sempre trazendo palavras de consolo, sempre trazendo mensagens que enterneciam o coração daqueles discípulos, ao chegar a uma pequena residência em Emaús, na hora do jantar, o viajante é convidado pelos discípulos a se fazer presente. E eis que no momento da partilha do pão, ao observar aquele homem dividindo o pão, eles se deram conta. E então perceberam que se tratava do Mestre Jesus, que acompanhou aqueles 2 discípulos todo o tempo da sua jornada, sempre trazendo uma mensagem consoladora da imortalidade da alma, a mensagem que fala de que a morte não é o fim, de que a morte é esse portal que nos leva para uma outra dimensão, mas que por trás existe a plena e completa misericórdia divina que não aparta para sempre as criaturas que se amam. Com essa passagem simbólica, faz-nos perceber que a saudade é um sentimento comum, que acomete a todos nós. Sentimos saudades da infância prazerosa e bem vivida. Sentimos saudade de pessoas que transitaram pela nossa vida e que há muito tempo não vemos. Sentimos saudade do trabalho que executávamos. E hoje, em tempos em que nos foi retirada tanta coisa, muitos de nós estamos sendo invadidos por vários sentimentos de saudade. Vários de nós estamos redescobrindo saudades que há muito tempo nós nem sabíamos que tínhamos. Saudade até daquilo que achávamos entediante. Saudade de rotinas. Saudade de momentos. Então, nesse instante em que a saudade se apodera dos nossos corações, que possamos acolhê-la, olhar para ela e buscar as formas de se amenizar a saudade. Porque ela nos ensina muito. Saudade nos ensina muito sobre vários aspectos importantes da vida, entre elas a transitoriedade.
Porque se temos saudades da infância, isso nos mostra que foi uma fase da vida que ficou lá atrás, mas que veio nos acompanhando através das marcas que ficaram impressas nas nossas memórias e também no nosso ser. Saudade nos fala desses momentos, às vezes fortuitos, rápidos, que nos acontecem na vida e que às vezes, por um sopro, desaparecem e não voltam mais. De vez em quando, nos convida Joana de Ângeles no seu livro Libertação do Sofrimento, nos avisa que deveríamos visitar tempos em tempos a certeza de que a morte, por exemplo, há de nos visitar ou espreitar-nos de vez em quando. E aí permita-me ler um trecho desse capítulo que nos fala sobre a fatalidade da morte, onde ela nos diz: reflexiona em torno da vida e da morte. Não serás exceção ante o inexorável fenômeno da desencarnação. Dedica alguns minutos diários para pensar na transitoriedade da vida física. Aqueles com os quais convives são bênçãos para o teu crescimento espiritual, familiares, amigos, adversários, perseguidores. São companheiros da imortalidade, momentaneamente vestidos de carne, com os quais tens compromissos de fraternidade e de amor. Cuida de viver com eles em clima de saúde espiritual e de paz, aproveitando cada instante para aprimorar os sentimentos fraternos, promovendo-os e promovendo-te, afeiçoando-te e libertando-te, porque chegará o momento em que te separarás do seu convívio físico. Assim agindo, enfrentarás melhor o momento da desencarnação quando algum deles antecipar-te na viagem de retorno à pátria espiritual. Por tua vez, mais adiante ela nos diz, se fores aquele que deverás despojar-se da matéria em primeiro lugar, estarás em paz de consciência e em condições de avançar no rumo da imortalidade, rico de alegria pelos deveres que foram cumpridos, pelos labores executados e pelo conhecimento adquirido que esculpirás no âmago do ser. Aqui Joana de Ângeles fala que nós podemos também criar os nossos bancos de boas memórias. Se nós somos visitados na consciência pela força inexorável da morte, pela transitoriedade da vida, viveremos cada instante como se fosse o único. E apreciaríamos cada coisa que nos acomete de forma profunda, intensa, de modo a transformar isso em experiências enriquecedoras que sedimentarão as nossas memórias e que se transformarão mais adiante nessas doces saudades, que são um refúgio para a alma. Que possamos cada vez mais construir os nossos bancos de boas memórias, alimentando as nossas boas saudades, porque saudade é construída em afetos e sentimentos bons. Porque se sente saudade daquilo que nos foi importante, que nos foi especial e que nos fez bem. Saudade é esse refúgio, às vezes, nos momentos de grande inquietação. A saudade nos bate no coração e às vezes vem com esse misto de amor e dor, como um espinho cheirando a flor. Oh, saudade! Quando referimos a saudade, nos inspiramos, como se enchêssemos a nossa alma de esperança e de vontade. Porque a saudade nos faz lembrar de coisas boas que já passaram em nossas vidas. E por conseguinte,
nos enche de esperança. Que a nossa saudade sirva-nos de estímulo para continuar a caminhada. Assim como os discípulos que em cada instante em que olhavam a força e a generosidade da natureza, o cheiro maravilhoso das flores, lembravam dos momentos tão felizes que passaram ao lado do Mestre, que tornava tudo ao seu redor especial, com mais cor, com mais cheiro, com mais brilho. Ancorados nessas memórias de saudade do Mestre, perceberam que lamentar-se, que ficar chorando aprisionado naquela dor, naquele pesar, não seria a melhor forma de homenagear o Mestre. Então entenderam que deveriam dar o passo seguinte à saudade, que era poder homenagear a sua memória, levando adiante a sua mensagem libertadora de paz, de amor e de esperança. Assim nós podemos repousar as nossas saudades nas lembranças e resgatando através de gestos simples do dia a dia. Matar a saudade de um cheiro, sentindo esse cheiro de volta, que remete à presença de alguém. Visitar os locais onde as nossas memórias de infância, de juventude, nos trazem esse frescor da juventude. A fase dos sonhos, do advento da esperança, dos planejamentos para uma vida futura. Que possamos pegar esses pequenos gestos para visitar a saudade e trazê-la para perto de nós como um grande estímulo de esperança. Mas para aqueles cuja saudade, entre aspas, não tem remédio, porque se refere à ruptura dos laços, ocasionada pela força inexorável da morte, por exemplo, que tenhamos a certeza de que a morte não é o fim. Ela é um portal, como nós dissemos, que nos abre para novas perspectivas e outras dimensões, outros padrões vibratórios. Mas Deus não separa os seres que se amam. Mas como lidar com esse vazio, esse ato que fica nas nossas vidas pela partida daqueles que amamos? Todos os que partiram merecem ficar em nós, em um lugar sagrado e especial. Cada um de nós precisa descobrir uma forma de homenagear esses seres que partiram, colocando em algum lugar esse repositório de amor e de saudade. Há pessoas que criam verdadeiros santuários em casa. A foto dos seres que partiram, flores, as flores que a pessoa amada que partiu gostava tanto. Há mães que penduram na parede do seu quarto, da sua sala, a foto dos filhos que se foram. Não é porque estão longe das nossas vistas materiais, não é porque estão fisicamente distantes que não merecem ser representados e que não merecem encontrar repouso dentro de nós, em nossos corações. É legítima a saudade. É legítimo o desejo de manter essas pessoas próximas de nós. É legítimo o sentimento de transformar essa dor que aos poucos vai tomando forma em gratidão, por exemplo. Saudade é legítima porque é da nossa condição de amar. Saudade é o preço do amor. Então, que cada um possa encontrar sem culpa, porque nós entendemos que por trás daquela saudade que machuca, pela falta da presença física desses seres em nossas vidas, que possamos entender esse culpa, porque esse sentimento fala da nossa condição de humanidade.
Somos seres espirituais vivendo experiências humanas. Saudade é um sentimento humano. O próprio Cristo era visto pelos seus discípulos em muitas vezes recluso, refletindo, isolado. Provavelmente o Cristo também sentia saudade. Havia deixado os altiplanos, os planos superiores, para sedimentar-se, o Verbo que se fez carne, para nos dar os caminhos possíveis para se encontrar a felicidade. Então que possamos olhar para a saudade, entendê-la, acolhê-la, porque ela nos enternece o coração. Mas também entendendo daquela saudade que machuca, que nos faz ter a consciência de que momentaneamente fomos afastados, apartados dos seres queridos, que possamos, junto com a saudade, alimentar essa esperança de que um dia nós nos encontraremos e poderemos viver tudo aquilo que ficou lá atrás, repousado na saudade. Porque as almas que se amam se buscam onde quer que estejam, sobretudo no além. Então, que esse repouso da saudade venha nos mostrar, sobretudo, da misericórdia divina, porque nos permite, por meio da saudade, relembrar aquilo que se viveu, como um grande banco de afeto, como um grande banco dos sentimentos que nos aliviam esses pesares, porque o Evangelho já nos esclarece, no capítulo 5, onde se faz referência sobre as aflições e mais adiante sobre a melancolia, vem nos dizer que esse sentimento de melancolia que nos visita, que é um misto de saudade de algo que às vezes muitos de nós não temos consciência, mas que tem a ver com a experiência do encarceramento na carne. O desejo da aspiração do espírito de se libertar dos grilhões da matéria. A saudade do espírito livre. Essa melancolia que nos visita de vez em quando vem nos falar desse sentimento. Então, que assim, como o Mestre que prometera, e que também há relatos de que o Cristo, após a crucificação, tenha aparecido para os seus discípulos e para os seus seguidores, mais ou menos entre 12 a 18 aparições, antes de voltar em definitivo para os altiplanos, o plano superior. É referido que durante essas aparições ele sempre falava sobre esperança. Então que possamos trazer no íntimo do nosso ser esse sentimento de esperança e repousar vez ou outra na saudade e nessa certeza de que as distâncias, por mais dolorosas que sejam, no caso daqueles que partiram pela ruptura dos laços da matéria, nós podemos encontrar meios e mecanismos de dar um contorno, uma forma a esse vazio. Sentindo o cheiro que lembra aquele ser que partiu. Escrevendo cartas, por que não? Não precisam ser, como é que eu posso dizer, divulgadas amplamente, mas no nosso íntimo podemos escrever as nossas memórias de saudade. Escrever como se estivéssemos conversando com quem partiu, no nosso caderninho, deixado ao lado da cama ou no local reservado, porque fala da minha relação com aquele que partiu. É algo meu que só me diz respeito. E aqueles que convivem com essas pessoas que sentem o ímpeto, o desejo constante de falar em quem partiu, de exercitar essa saudade ativa, digamos assim, tenham paciência.
porque a gente não quer esquecer daquilo que nos foi bom. O que acontece é que às vezes a gente precisa reposicionar esse lugar que ficou vazio. E para isso a gente precisa de tempo, paciência, esperança. Precisamos então de tempo, paciência e esperança. Então acolhamos essas pessoas que ainda repousam na saudade de forma ainda tão dolorida. Respeitemos a sua necessidade de falar de quem partiu, porque falar ajuda a organizar-se por dentro e a recolocar esses locais, reposicionar esses lugares de falta, dando contorno. Porque às vezes alguns têm medo de que o tempo vá arrastando as memórias e então sentem a necessidade de trazer para perto, de dar contorno. Então apegam-se aos objetos como forma de manter viva, presente em si, essa memória, essa lembrança, essa saudade. Que possamos então acolher a nossa e a saudade daqueles que convivem conosco, respeitando que cada um desenha, contorna da forma a saudade, da forma que lhe convém. Nós iniciamos o programa com a música de Luiz Gonzaga que fala de saudade. Depois essa mesma canção foi cantada pelo seu filho Gonzaguinha, de uma forma tão linda, quase que recitada, como um poema, em menção à memória de seu pai. Mas quantos artistas pintaram paisagens, momentos, pessoas, querendo dar forma e contorno a essa saudade. Quantos monumentos, como nós falamos, surgiram a partir desse sentimento de saudade e do desejo de dar forma a ela, para que se eternizasse. Assim, trazendo essas singelas e simples reflexões a respeito da saudade que você possa encontrar no seu porto de saudade, a serenidade necessária e a esperança para continuar seguindo adiante. Entendendo que toda a nossa trajetória nós estaremos sempre construindo depósitos de saudade, baús de saudade, que possam então construir esses baús de boas lembranças, para que uma vez havendo a necessidade de revisitar pela saudade, possam redescobrir esses caminhos de enternecimento e de paz. Lembrando sempre do doce e querido Mestre Nazareno, que deixou uma mensagem de esperança para todos os seus discípulos. Divaldo Franco, referindo-se à partida do seu grande irmão e amigo tio Nilson, mais de 60 anos de amizade e de irmandade, referia-se ao seu querido irmão com muita saudade. E ele relembrava de todos os momentos, de todas as conquistas, dos projetos ligados à Mansão do Caminho. Mas esse sentimento também o ajudou a seguir. E ele dizia, em homenagem ao meu querido irmão, vamos dar seguimento ao nosso trabalho, porque temos uma missão. Joana de Ângeles, em alguns de seus livros, já escreveu poesias e referências carinhosas ao doce Francisco de Assis, ao qual pôde conviver na condição de irmã Clara, referindo-se com a mesma ternura, com o mesmo olhar de admiração e amor que tinha quando na sua convivência em encarnação anterior, como Clara de Assis. Assim que todos possam encontrar na doce saudade motivo para ser feliz e para seguir adiante. Agradecendo mais uma vez a atenção de vocês, a companhia agradável, lembrando
que todos vocês podem participar conosco nessa grade pensada com tanto carinho para todos vocês, para levar consolo, para iluminar consciências. Temos durante toda a semana, em diversos horários, uma programação pensada com muito carinho. Então vai lá, se inscreve no canal da Rádio Brasil Espírita e também da TV Brasil Espírita. Aciona os lembretes nos programas para não perder o seu início, para gravar também e ajudem a divulgar esse projeto pensado com tanto amor sobre a curatela paternidade de Viana de Carvalho, que nos inspira e ampara também sob a égide do Cristo Consolador e de tantas almas que nos inspiram nessa trajetória de autoiluminação. Agradeço mais uma vez a paciência e a atenção de todos. Que todos possam ter uma semana iluminada e que possamos nos encontrar, se assim for, da vontade de Deus, nos próximos programas. Gratidão, muita paz.